Olá, meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom, seja qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta manhã de sábado abençoado que nos deu o Senhor. Estamos aqui para mais um Café com Fé, que Deus tem nos concedido a oportunidade. Está comigo aqui o pastor Jonas e nós vamos aqui conversar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre os acontecimentos, os últimos acontecimentos, sobre a volta de Jesus, sobre a grande tribulação. Vamos conversar um pouco sobre a Bíblia e eu espero que seja proveitoso para você, que você possa pegar algo para a sua vida, aprender algo para a sua vida. E também, se quiser participar juntamente conosco, você entra aí na live, deixa a sua mensagem, curta e também compartilhe para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus e também estar inteirado de tudo que está acontecendo, tá bom? Vamos começar aqui a fazer uma oração. Em seguida o pastor Jonas entra com a palavra aí, o tema que nós escolhemos para conversar, e nós vamos aqui decorrer uma conversa maravilhosa a respeito da palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia tão abençoado, te agradeço pelo livramento que tu deste à minha vida. Muito obrigado, Pai, porque tu ainda tem um projeto para nós, Senhor. Te apresento cada um dos teus filhos que vão assistir, que vão participar dessa live, que eles possam nesse momento abrir o seu coração e que a palavra venha surtir efeito, até porque ela está escrito, Senhor, que ela não volta vazia, ela vai e faz aquele propósito que foi proposto. Abençoa cada um de nós em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Jonas vai estar com a leitura da palavra e em seguida nós vamos estar conversando um pouco a respeito da palavra de Deus. Amém. Desde já quero aí agradecer, deixar aí a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ao teu coração, a graça e a paz, conforme seja que você se expresse. E é um assunto bem interessante, pastor João, porque hoje nós estamos vendo as situações que Deus, através da palavra, tanto através dos sinais, Ele tem revelado a cada um de nós. O livro que hoje nós vamos poder conhecer um pouco sobre essas revelações divinas, a qual Deus ele nos orienta, é Mateus 24, onde ele vai dizer aqui que Jesus, ao sair-se do templo, enquanto ele estava caminhando, os seus discípulos se aproximavam para lhe mostrar a construção do templo. E ele diz que ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas essas coisas? E, em verdade, eu vos digo que não ficarás uma pedra sobre pedra que essa não venha a ser derrubada. Esse é o capítulo 1 até o versículo 2, do versículo 1 ao 2. Quando já passa para o versículo 3, ele já vai descrever as situações e o que vai acontecer. A palavra diz que os seus discípulos ali, eles não entenderam a forma que Jesus expressou. Aí ele vai dizer que quando eles se retiram para as oliveiras, os discípulos se aproximam dele e perguntam agora em particular. E a questão foi: diga-nos quando essas coisas irão acontecer e que sinais haverá de vir, para que a gente saiba. E uma das coisas que me chamou a atenção no termo da palavra foi esse primeiro ponto aqui, pastor João, que nós devemos ter, que Jesus disse: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Pastor João, quando eu olho para essa palavra, eu vou entender que Jesus está nos dando uma orientação, porque nós sabemos que hoje é muito fácil nós que não temos um conhecimento ser enganados, Então Jesus ele diz logo: vocês que já estão caminhando comigo, absorvam a maior informação que vocês precisam, porque creio eu que chegará um tempo em que muitas pessoas se levantarão ao ponto de querer enganar vocês. Então tome muito cuidado para que vocês não venham a ser enganados. E aí me chama a atenção aqui, pastor Jonas, no versículo 3 que o senhor leu: assentado Jesus no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, e querendo indagar Jesus, é como se fosse assim um segredo, Jesus passou para eles em particular esse sermão aqui, não foi para a multidão. Dá para entender que eles estavam aqui, e os discípulos em particular, dizendo quando serão essas coisas e o sinal haverá da tua vinda. Quer dizer,
o que eu observo aqui, pastor Jonas, é o interesse dos discípulos, né, no assunto. Verdade. Quando Jesus começou a falar, eles começaram a se interessar. E Senhor, explica mais para a gente, né, dá mais detalhes para nós, mas em segredo, que é para o povo não, né, o povo não tem entendimento, não vai entender. Isso, é isso, pastor Jonas? É isso mesmo, pastor João. E foi um ponto bem interessante que o senhor falou aí. Por que nessa particularidade? O senhor sabe muito bem, assim como eu também conheço, nós conhecemos um pouco, nós vamos ver que lá no livro de Lucas, capítulo 10, acho que do versículo 16 em diante, o que Jesus ele faz? Jesus ele chama esses mesmos discípulos e ele apresenta o Pai. E ele diz uma palavra muito interessante, ele diz: Pai, muito obrigado porque tu conservastes esses ensinamentos dos sábios, dos instruídos, mas tu tem revelado aos pequeninos. E creio eu aí, pastor João, que como essa palavra que o senhor está dizendo, no particular, ali Jesus revelou aos seus discípulos o que verdadeiramente eles deveriam conhecer, tanto coisas do mundo como também as coisas do reino de Deus. O que dá para entender, Jonas, é como o povo não entendia muito o linguajar de Cristo, né? Ele falava por parábolas, e a Bíblia diz que quem fala por parábola fala a homens, né? Então o que eu consigo entender aqui é a intenção de Jesus. Talvez eu possa estar errado, mas a intenção de Jesus, tipo assim, eu vou passar para vocês e vocês passam para o povo, né? Já que eles não conseguem entender, eles vão entender porque eles pregavam no seu linguajar, né? Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos o maranhense, o cearense que fala aquele arrastado, né? Se você vê dois cearenses conversando, você não entende quase nada. Mas se um cearense for pregar para outro cearense, ele vai entender, né? O caboclo amazonense, o caboclo de Parintins, né? Tem o parintinês que fala de uma forma diferente também. Então o que me veio à mente foi isso, Jesus dizendo: olha, já que eles não vão entender, vocês vão ser o interlocutor. Vou pregar para ensinar vocês e vocês passam para eles. Né? Porque cada um vai entender da forma do seu dialeto, né? Como diz a palavra, cada um entende da forma. Tem até uma coisa engraçada aqui para a gente falar a respeito de entender. Nós temos aqui no Amazonas o din-din, né? que tem lugares que são chamados de flau, taquatiara, miau, né? Em Sacolé, no Rio de Janeiro, São Paulo, e no Pará é chopinho, né? Então, tipo assim, Jesus, eu vou pegar o pacote de mensagem e vou entregar para vocês. Agora, se vocês vão pregar chopinho, sacolé, conforme a linguagem de cada um. Tanto, ontem eu estava falando a respeito da derramamento do Pentecoste, e a Bíblia diz que cada um falava na sua própria língua, eles entendiam na sua própria língua. Quer dizer, Jesus trouxe a mensagem para eles, e aí vocês, cada um fala na sua própria língua, para que todo mundo possa entender, para que ninguém, pastor Jonas, fique inocente. Chegar lá diante do Senhor e dizer: eu nunca ouvi ninguém pregar porque o meu dialeto lá no final do mundo. Não, vai ter alguém que vai pregar nesse dialeto para que você possa entender. Porque a gente sabe muito bem que muitos naquela época, naquele tempo, quando foram estar diante do Senhor Jesus, né, muitos vão alegar isso aí. Eu não tive a oportunidade de ouvir. E isso foi um ponto muito interessante que o senhor trouxe aí para nós, esse esclarecimento, porque tem muitas pessoas que talvez não conseguem entender a formação que hoje nós expressamos, a nossa linguagem, né, o nosso idioma. Para isso Deus elaborou 12 homens com 12 ideias, com 12 formas diferentes, para que o mundo todo conhecesse esse poder divino do Senhor Jesus. E é por isso que ele chama, né, quando ele chega em particular, a primeira intenção dos discípulos foi: Senhor, nos esclareça aquilo que tu falaste. Porque se alguém nos perguntar, nós queremos estar apto para responder. E cada um viu de uma forma diferente. Eu assisti no dia desse, eu gosto muito de assistir o Rodrigo Silva, né, amor? O Rodrigo Silva, ele explica sobre, ele é um historiador bíblico, e ele fala a respeito dos desencontros da Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento, é uma visão de que cada um tem uma forma diferente, mas com o mesmo objetivo e com o mesmo alvo. A Fátima, um abraço, Fátima, Deus abençoe, sempre está conosco, sempre está participando juntamente conosco. Que Deus em Cristo te abençoe. Quem? O Jonildo foi minha ovelha, grande baterista, grande levita do Senhor,
Um beijo para você, para Marilu, sua esposa, que Deus em Cristo te abençoe. Isso aí é um ponto muito bom mesmo, porque às vezes a gente... O versículo 4, Jonas, vamos aqui no versículo 4. Respondendo Jesus, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e conseguirão enganar a muitos. A muitos. Nós temos visto isso nos últimos dias, né, Jonas? E muito, estamos vendo isso aí muito. Quando ele se refere em termos dessa palavra, entendo eu assim, pastor João, que quando Jesus ele fala nesse eu sou o Cristo, muitas pessoas vão entender que muitos será que vão aparecer como Jesus, ou será que não seria da forma do ensinamento que está acontecendo? Ensinamento enganoso, né? Porque hoje nós sabemos que esse livro maravilhoso que nós temos em mão, ele foi escrito por intermédio do Espírito Santo usando o homem na terra. E hoje tem muitas pessoas que dizem que tem esse conhecimento divino. É por isso que quando nós estávamos conversando, o que Deus ele nos levou em lembrança? Que não foi para todos que ele revelou. Então a forma interpretativa, muitos vão dizer, porque aqui está dizendo que será que é Jesus que virá? Ou será que não seria a forma do ensinamento que seria tão disturpado nos nossos tempos atuais? As pessoas às vezes podem entender esse muitos virão, como você falou aí. Muitos virão em forma de Jesus e fazem aquele negócio. Até apareceu em um meio louco aí, aquele Cristo, né? Aquele maluco da cabeça, dizendo que era Jesus, com aquelas dromedárias. Talvez não seja uma figura de Jesus, mas seja, como você falou, os ensinamentos enganosos, né, que virão em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para o objetivo, como diz aí a palavra, né? Trazer guerra, né? Causar esse descontentamento. Versículo 6, né, Jonas? Fala isso, né? E ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, né? Não fiquem com medo, porque é necessário, né? Que a minha tradução diz é mister, né? É necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Eu conversava com a minha esposa que os discípulos disseram para Jesus que nós não sabemos o caminho, nos mostra, eles falaram aqui, quais são os sinais, mas nós sabemos, nós com o decorrer do tempo de vida, nós aprendemos a ler sinais, né? Eu estava conversando com a minha esposa, nós íamos chegando, aí o tempo estava escuro ali, o que foi que a pessoa diz? O que foi que ela disse? Ela disse assim, eu acho que vai chover. Você estudou astrologia, astronomia, para você saber, né? Você estudou o estudo sobre o tempo, sobre, né, que vai chover? Não estudei, mas eu aprendi com o tempo. Nós aprendemos a ler sinais, e os sinais que tem hoje, né? Agora, anteontem, eu vi a Coreia do Norte já atacando a Coreia do Sul, que são duas irmãs, na verdade, né? Aí também engloba o irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, né? Vemos aí a Rússia também, que é também, querendo ou não, é um tipo de pai da Croácia, porque saiu de dentro deles ali. Então os rumores de guerra e de guerras que estão chegando, né? E como é que nós devemos ler esses sinais? Os sinais do final dos tempos. Esses dias minha esposa pregando falou a respeito de uma menina de 11 anos de idade, né? 11 anos de idade, meus irmãos. 11 anos, apaixonada por um menino de 14, se uniram os dois e mataram a mãe, porque a mãe não aceitava aquele namoro. O que é isso? É o esfriamento do amor, né? O que é isso? É um sinal da volta de Jesus, que filho contra pai, pai contra filho, rumores de guerra iriam acontecer. Então o que nós devemos esperar, pastor Jonas? Esperar somente o acontecimento central, o acontecimento final, que é a grande tribulação, que é a volta do Senhor Jesus. A volta de Jesus. Eu estava também aqui, pastor João, vendo uma coisa interessante, que ele, no versículo 7, quando ele vai dizer essa palavra que o senhor acabou de esclarecer aí aos nossos queridos amados ouvintes, o levante, né, das nações, né, os reinos contra os reinos que haveria. Mas, pastor João, assim, eu creio que o senhor também tem um entendimento, assim como eu também entendo da forma como nós lemos. Mas assim, eu creio que quem está aí fora, né, quem está aí nos ouvindo, nos prestigiando, eu acho que ele tem esse pequeno problema de entender essa palavra aqui. E é como ele diz assim, no mesmo versículo 7, depois do reino contra reino, diz, haverás fome e terremotos em vários lugares. Nós sabemos que quando ele fala em termos de terremoto, nós já entendemos que é a parte da terra, né? Tremenda global, terra. Né? Mas em termos assim da fome, pastor João,
Assim, como é que o senhor poderia trazer assim, esse entendimento para aquelas pessoas que nos assistem, até mesmo para mim? Porque eu entendo de uma forma e creio que o senhor também entende de outra, mas o pensamento e as coisas de Deus é a mesma. Em termos dessa palavra fome, teria duas formas de explicar ou seria só uma forma? Eu vejo que há duas formas, duas fontes, né? Dois sentidos, na verdade, dessa palavra. É porque o próprio Jesus disse que haveria fome na terra, não fome de pão e nem sede de água, mas sede de ouvir a palavra de Deus, fome de ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, o povo vai estar correndo atrás, com fome de ouvir uma palavra, né, com fome das coisas de Deus, e não vai ter mais. E também, paralelamente, vai ter a fome, que é a fome física, né, que as pessoas não vão ter o que comer, né? E eu queria me parar um pouquinho aqui nessa aqui que me chamou a atenção, Jonas, aproveitar o nosso tempo final aqui. Ontem, na quinta-feira, na laje, nós estávamos debatendo a respeito de que será que sofre ainda, será que não sofre antes da volta de Jesus? E tem o texto aqui que fala que isso aconteceria no final dos tempos, né? Então vos hão de entregar quem? Ele está falando para quem? Ele está falando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, né? Vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha, nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, né? E depois que vem os falsos mestres. Mas eu quero me prender aqui. Muitos serão entregues para ser atormentados e serão até mortos, e isso antes da tribulação, ainda no período em que nós estamos aqui na terra. E muito se discute a respeito de os crentes não vão passar por uma tribulação, porque Jesus leva a igreja e depois que vem a tribulação. Mas o que eu posso entender aqui, ele está falando em segredo para os discípulos. E está dizendo assim: olha, vocês ainda vão passar por uma tribulação. Eles passaram a tribulação deles. Eles foram mortos, eles foram apedrejados, decapitados, né? Tem um livro muito bom que eu até recomendo, né? Que é Como Morreram os Apóstolos, né? Como eles morreram, que fala a respeito da morte deles. Mas como essa palavra é uma palavra profética, escatológica para nós hoje, né? Então, o que dá para entender, pastor João? Não sei se o senhor entende assim, mas nós que estamos aqui hoje, eu, o senhor, pastor Simone, a igreja em Cristo na terra, vai passar por esse momento aqui de ser entregue para ser morto, ser atormentado, antes da volta de Jesus? Pastor João, essa é uma coisa muito interessante, como o senhor trouxe o esclarecimento. Porque eu entendo assim, da forma como no passado essas escritas foram, no tempo deles eles leram, aconteceu na época deles. No nosso tempo de hoje é a nossa geração. Então eu concordo da forma como o senhor se expressou. Porque não seria fácil, seria muito fácil a gente hoje se entregar a Cristo, mas não sofrer nada para ser aprovado por Ele. E de qualquer jeito, que é a palavra que a gente se usa, né? Não vem um mal dizer para as pessoas, fala: meu irmão, se tu aceitas Jesus, continua na tua vida de pecado, que Deus vai te salvar a si mesmo. Eu digo aqui, irmão, isso é errado. Nós temos que abandonar essa vida. Existe isso, inclusive, pastor Jonas, uma linha de pensamento, não vou dizer nome de igreja, para que não comprometa, que a nossa intenção não é falar mal de igreja de ninguém, mas existe uma linha de pensamento de igreja, de ministério, né, de eclesiástico, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Quer dizer, é como se eu fosse lá, carimbasse o meu emprego, passasse o dia fora e fosse só de noite receber. Quer dizer, eu sou digno de receber se eu não trabalhar? Não. Então, há de passar, há de ter uma separação, e a perseguição também, ela é consequência de nós sermos fiéis ao nosso Deus. Porque o próprio Jesus já está dizendo, por amor a meu nome, então ele já está dizendo que nós seremos provados. Para a gente saber se a gente somos aptos. Essa palavra aqui, 20 minutos? Essa palavra, irmão, que o pastor João falou é muito interessante, que tem gente, muito antes de eu não conhecer a Cristo, e hoje, pela graça dele, estamos conhecendo, muitas pessoas falavam, batiam no peito e diziam: eu já estou salvo porque eu aceitei Jesus. Mas isso me leva lá no começo do Êxodo, quando Moisés ele tira um povo do Egito e vai questionar com Deus depois do povo estar fazendo o que estava fazendo no deserto. Qual foi a palavra que Moisés usou diante do nosso Senhor soberano?
Sim, Pai, se fosse para te me usar, para o Senhor fazer, tirar esse povo do mundo da escravidão, para o Senhor fazer eles padecer aqui no deserto, risque o meu nome do livro da vida. Qual foi a palavra que Deus direcionou a Moisés? Moisés, eu, o Senhor, riscarei todos, entenda essa palavra, todos os nomes daqueles que não me obedecem. Então eu não posso dizer, pastor João, que eu aceitei Jesus hoje, vou continuar uma vida de errado e naquele grande dia Deus vai me salvar. Porque senão a gente vai dizer que a palavra que o próprio Deus falou, ela é inválida. E quando ele está dizendo essa palavra aqui, que todos nós vamos ter que passar, como também os apóstolos passaram por essa perseguição, entendo eu aqui que aí nós vamos mostrar se verdadeiramente nós somos merecedores do céu. E existe também um grande debate se Deus manda alguém para o inferno. Na verdade, ele não manda ninguém para o inferno. Que Jesus, eu vi uma pessoa falando aí, que se diz ateu, que Jesus é esse, que Deus é esse que manda as pessoas para o inferno. E me veio à mente aqui uma ilustração. Eu gosto muito de fazer ilustração, que a gente entende melhor o que a pessoa quer dizer. Imagina você está caindo de um prédio, né, pastora Simone? Eu lhe amo, viu, meu amor? Você caindo de um prédio, né, e de repente aparece no meio da queda, aparece uma alavanca para você segurar. Aí você fica segurando ali. Essa alavanca seria a salvação sua. Você não pode largar essa alavanca. A salvação, que eu entendo, ela é assim. Porque no final, olha só o texto que diz aqui, o finalzinho aqui, o versículo 13, depois que esfriar o amor, depois que multiplicar a iniquidade, ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar até o fim, tem que permanecer até o fim para que seja salvo. Então, eu estou caindo, né, como nós estávamos caindo no pecado, né, qual era o nosso destino, pastor Jonas? O destino era morrer na mão da polícia, era alguém matar a gente sofrer, mas aí apareceu aquela alavanca de salvação, nós nos seguramos. Então hoje, eu, o senhor, a pastora Simone, todos os irmãos estamos pendurados, segurando uma alavanca. Né? Olha, o Senhor diz, daqui a pouco eu estou chegando, segura mais um pouquinho. Quer dizer, quem é que vai determinar se eu vou cair ou não? Sou eu. Eu é que vou determinar, segurando aquela alavanca até. E que alavanca é essa? A cruz. Oh, glória! Aleluia! A cruz de Cristo. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia, Deus. A alavanca que nos separa do mundo, a alavanca que nos separa do mundo é a cruz de Cristo. Né? Tem aquela parábola de o cara carregou a cruz, chegou lá no final, cortou um pedaço, chegou lá, tinha um buraco para atravessar e não passou mais. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje. Né, pastor Jonas? Pode falar um pouquinho, pastor, o senhor está na ponta da língua aí. Fica aí o que nos chamou a atenção, como ele diz aqui. Se a gente for analisar o versículo 9, que foi o que a gente acabamos de ler, o versículo 13 ele descreveu a resposta. Aí está o ponto-chave, a perseverança. Né? Nós temos que perseverar, não importa se nós vamos, como diz, vamos ser entregues, se nós vamos ser perseguidos, se nós vamos ser pisoteados. Mas o que Jesus ele pede, persevere. E eu quero aqui já deixar os meus agradecimentos e finalizar com uma palavra que Jesus ele completou lá no livro de João. Né? Que ele diz, eu venci o mundo, e a todos aqueles que estiverem em mim também são vencedores. Né? Então eu creio nessa palavra, irmão. Não importa o que nós iremos passar, mas como o Senhor já disse, é por amor ao nome dele nós vamos suportar todas essas adversidades, e pelo amor que ele tem derramado naquela coisa e nos mostrou. Né? Um alô aí para Fátima, né? Fátima Santos, que Deus em Cristo te abençoe, tá bom, Fátima? Obrigado pela sua... Compartilha aí, Fátima, a nossa live, para que outras pessoas também possam participar juntamente conosco. O pastor Jonas deu a consideração final dele, em seguida nós vamos fazer uma oração, mas eu quero deixar aqui a minha palavra final. É um louvor antigo, eu não me lembro da letra dele toda, mas ficou na minha mente uma parte dele, só um pedacinho que fala a respeito disso. Né? Ele diz assim: toma cuidado de ti mesmo e carrega a tua cruz, vai gemendo, vai chorando, tropeçando e levantando, mas não deixe a Jesus. Amém?
tropeça. Pastor, eu já tropecei várias vezes. Levanta a cabeça, né? Como diz, tem uma música do mundo aqui que diz: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, olha para o alvo que é Cristo, porque a Bíblia diz que deixando as coisas que para trás ficam, olhamos para o nosso alvo que é Cristo Jesus. Pastor Jonas, se a gente for continuar falando aqui, nós vamos o dia todinho, né? É muito bom falar de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos, que Jesus possa ter alimentado a tua vida um pouquinho com essa palavra, tá bom? Pastor Jonas, vamos fazer essa oração. O Senhor nos conduz em oração, agradecendo nossos irmãos. Amém. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos desde já lhe agradecer por essa rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos com vida, com saúde. Deus. Apresentamos a vida aqui do nosso pastor João, Obrigado, da sua Deus. pastora Simone. Aleluia. Apresento a minha vida, apresento a vida de cada Deus, irmão que junto conosco, Pai, estava eles, nessa Pai. live. Apresentamos, Pai, a nossa vida Deus. dos nossos familiares, a nossa parentela, e queremos te pedir uma bênção toda especial, Sim, Senhor. Que nós possamos ser esses instrumentos, esse canal de bênção para as demais pessoas. Que aqueles que ainda, Senhor Deus, não lhe conhecem, Sim, que nós Deus. possamos ser vasos de honra, Pai, nas tuas mãos, para conduzir Em nome de eles Jesus, ao caminho meu Pai. celestial, que é o céu. Pai, Sim, meu Deus. tome Muito nas obrigado, tuas mãos Deus. a nossa vida, tudo que somos, porque nome tudo de é Jesus, teu, meu Pai. Senhor. E tudo aquilo que é seu, Senhor, naquele grande dia nós iremos dar a Ti, porque somente o Senhor é merecedor. Que todos tenham a paz do Senhor Jesus no seu coração e que essa semana seja semana de bênção para minha e a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amanhã temos culto, né? Lá na nossa congregação, ali no nosso ponto de pregação. Nós temos Santa Ceia. E 7h30, 8 horas da manhã, estamos levando aquele café abençoado para as pessoas de rua. Que Deus em Cristo vos abençoe.